Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010 é o número da sua participação. Você pode começar a ligar, enviar o seu pedido de oração e incluir os seus nomes. No final dessa programação estaremos realizando uma oração especial em seu favor. Talvez você se encontre agora angustiado, aflito, você se encontre passando por situações que você não esperava encontrar esse tipo de problema na sua vida. Mas saiba de uma coisa, assim como nós temos experimentado, visto pessoas tendo resultados práticos da fé, elas têm chegado à Igreja Universal e através de atitudes de fé, direcionadas através da palavra de Deus, elas mudaram a situação. Você pode ficar conosco acompanhando histórias reais de pessoas que enfrentaram problemas semelhantes aos seus ou piores. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Viver uma vida de qualidade é desfrutar dos benefícios de uma fé racional e inteligente. Era algo que eu nunca imaginei na minha vida. Como alguém sem estudo e capacitação poderia alcançar o sucesso pessoal e profissional nesse mundo tão injusto e indiferente? Meu nome é Rosângela, tenho 43 anos, sou empresária, vim de uma família bem simples e aos 12 anos eu comecei já a trabalhar, porque eu tinha um desejo já de comprar minhas coisas sem ter que pedir para os meus pais. Nessa época, conheci meu esposo. Meu nome é Roberto Carlos, sou empresário, tenho 52 anos de idade, esposo de Rosângela Santos. Eu tive muitos problemas espirituais, tive problemas familiares em relação ao meu casamento. Eu vivi uma vida desde a infância já com problema de álcool. Isso fazia com que nós tivéssemos muita briga juntos, né? E foi dessa forma que eu acho que nós chegamos no nosso fundo do poço. Muitas brigas, muitas discussões. Ela se tornou também, ela começou a beber junto comigo. E aí se tornou praticamente uma segunda alcoólatra, né? Eu trabalhava para terceiros, né? E eu era gerente de do ramo que eu trabalho hoje. E eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha, não conseguia nem pagar as minhas contas. Era uma vida assim de miséria. E minha filha pedindo as coisas. Eu lembro que teve uma briga nossa, que a minha filha até falou comigo, eu queria morar com a minha mãe na época. Isso aí me entristeceu muito. Eu acho que para você como uma mãe, ver uma filha, ver a sua briga e através daquela discussão, dizer que vai morar com a sua mãe, aquilo ali foi uma das coisas que eu achei mais triste na minha vida. Ali eu acho que me deu esse desejo de tentar mudar essa situação, mas não sabia como. Eu era muito nova, eu tentei buscar até ajuda. Busquei ajuda em outras religiões, em outras denominações. Não consegui melhorar em aspecto nenhum. Me sentia vazia, saía de lá completamente vazia, completamente sem direção, sem rumo. Teve um dia que nós tivemos uma briga que quase tivemos agressão um com o outro. E aí a gente resolveu se separar. Nós ficamos em base de uns 30 dias separados, foram dias angustiantes. Me veio até a ideia de eu querer ter um outro filho para poder, de repente, renovar o casamento. E aí eu falei com ele, tentei engravidar. Foram 3 gravidez que eu perdi o neném. Eu tinha problema da placenta descolar e eu não conseguia segurar o neném por muito tempo. E eu acabava perdendo. E era assim, eu me sentia incapaz. Todas as vezes que a gente brigava, eu começava a ficar passando mal. E aí sintonizei na rádio da igreja, e na televisão e na rádio ao mesmo tempo, para tentar amenizar o problema e o sofrimento que ela estava tendo. Nós passamos em frente à Universal e ele falou assim, vamos entrar. Por que não entrar? Você se sente bem quando você escuta pela televisão, então por que não entrar? Vamos entrar. Muitas vezes saía da igreja com um sentimento que eu tinha que cumprir a palavra com Deus. Mas eu não colocava em prática, eu não tinha essa aliança com Deus. E foi desse jeito aí que eu fiquei 11 anos da minha vida perdida.
Até o dia que o pastor pediu para que aqueles que realmente quisessem e precisassem uma mudança de vida, tinha que ter um batismo primeiro com Deus. E ali sim, depois dessa entrega, realmente Deus falou comigo. E foi um dia assim maravilhoso na minha vida, eu não esqueço disso até hoje. Por ter dado ouvido a essa voz, né, dado crédito a essa voz que Deus introduziu, que eu ouvi essa voz de Deus, hoje eu tenho paz, eu sou um outro homem. Hoje, minha esposa é um amor de pessoa, meu casamento está transformado, eu tenho uma família abençoada, os meus filhos me respeitam. Meu casamento, a vida profissional, hoje eu sou um empresário de sucesso, hoje no ranking do Rio de Janeiro, no meu negócio, que é plano de saúde, eu tenho administradora e tenho uma concessionária de plano de saúde. Eu sou um dos líderes do nosso mercado do Rio de Janeiro. E o interessante é que a palavra nunca mudou. A palavra sempre foi a mesma. Deus começou a abrir nossa visão, construindo o nosso primeiro imóvel, do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Deus honrou com a gente. Começamos a adquirir imóveis, adquirir também carros. Hoje nós moramos num bairro nobre, onde eu nunca imaginei morar. Num condomínio espetacular. Compramos, mobiliamos a casa hoje, uma casa aconchegante. Moro com a minha família. Tenho os móveis aqui que eu escolhi junto com meu esposo. Nós tivemos esse prazer de chegar a escolher. Temos piscina, temos carro, a casa tem 3 andares. É bem aconchegante, não tenho mais problema de saúde nenhum. Depois da minha segunda filha, Manuela, no qual os médicos disseram que eu não poderia mais ter filho, veio a Juliana. Juliana está aí com 6 anos, com saúde, graças a Deus, meus filhos todas com saúde. Isso não tem preço. E eu tenho uma família abençoada, um casamento restituído, não há briga, só há amor. Cada dia que passa nosso casamento parece que a gente está no primeiro dia de namoro. Então, assim, hoje nós somos um só. E eu agradeço a Deus todos os dias de ter tido esse privilégio de conhecer a palavra, de ter tido essa aliança com Deus. Porque Deus tem feito maravilhas na minha vida, porque eu comecei a usar a obediência. E foi através dessa obediência que Deus mudou toda a minha vida. E tudo que eu tenho não é maior do que o Espírito Santo que eu recebi através de uma palavra, a palavra de Deus. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. 020-7272-1010 é o número da sua participação. Hoje, segunda-feira, nós estaremos na Conferência Empresarial. Todas as igrejas Universal, nós temos ali uma reunião especial aqui em Finsbury Park, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 7h30, lutando pela sua vida financeira. Talvez você se encontre enfrentando problemas econômicos, dívidas, você tenha encontrado problemas imigratórios. Talvez a resposta que lhe disseram foi uma resposta negativa, que ia demorar muito para sair a resposta que você tanto espera. Mas saiba de uma coisa, para Deus não há nada impossível. E através da fé, baseado na palavra de Deus, nós estaremos lhe mostrando, através de testemunhos, através de versículos chaves, que você também pode vencer essa situação. Para a fé não há barreiras. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com vocês.
Seu nome? Diana, Diana mora onde? Jabaquara, Zona Sul. O que aconteceu depois do propósito do peitoral do pacto? Bispo, por 3 anos eu sou corretora de imóveis e eu nunca havia fechado um contrato milionário. Quarta-feira eu fechei um contrato de mais de 2,5 milhões. Nunca você tinha fechado um contrato desse. Quarta, um contrato de mais de 2 milhões de reais. Sim, senhor. Já tinha fechado 500, 600, 925, mas milionário nunca. Deus está mostrando o poder dele. Continua na fé que tem muito mais pela frente. Deus abençoe. Qual o seu nome? Daniela, Daniela, mora onde? em Taboão da Serra. Qual foi o resultado aqui nesses 7 dias? Acabei de fechar um contrato com a equipe de 1,1 milhão, a obra total, e eu não fechava nada, assim, desde 2017. Que isso? Há 5 anos, o que aconteceu essa semana, não acontecia há 5 anos. Isso, exatamente. O contrato de quanto? 1,1 milhão. Olha só, um contrato de 1,1 milhão, fechou essa semana, coisa que não acontecia há 5 anos. Isso é só os sinais. Virão prodígios e maravilhas. Deus abençoe. Quando eu ouvi falar do dízimo, que tinha que devolver os 10%, eu achava um absurdo. Eu falava, eu já ganhava pouco, ainda tenho que dar 10%, vou ficar com o quê? Meu nome é Ronaira Cristine da Silva Cruz, tenho 29 anos, sou empresária. Antes de ser dizimista, minha vida era fracassada, eu não tinha nada, tudo que eu almejava não dava certo. Fiz minha faculdade financiada, porque o que eu trabalhava só dava para pagar o aluguel e sobreviver. Tive que largar o meu emprego para fazer estágio, ganhar menos do que eu ganhava. Mesmo ganhando pouco, eu tinha nome sujo, não tinha crédito. Não dava para realizar porque o dinheiro era pouco. Eu e meu marido, a gente trabalhava mesmo para pagar o aluguel. Moramos um tempo na casa de parentes e quando fomos morar de aluguel, só ele pagava o aluguel porque o meu dinheiro não dava para pagar o aluguel. Quando eu ouvi falar do dízimo, que tinha que devolver os 10%, eu achava um absurdo. Eu falava, eu já ganhava pouco, ainda tenho que dar 10%, vou ficar com o quê? E foi quando a minha mãe sempre falava do dízimo, das bênçãos, né, que ela tinha e tem até hoje. E ela sempre falava, meninas, sejam dizimistas, o altar não decepciona, lá que vocês vão ter a resposta de Deus. A minha pior situação foi quando eu via meu marido ou no sábado ou no domingo, porque ele tinha que trabalhar em 3 empregos, pra gente poder ter uma vida um pouco digna. Eu digo assim, de pagar um aluguel, de uma casinha boa. E trabalhava muito. Eu saía para trabalhar, ele chegava. Ele saía para trabalhar, eu chegava. Isso foi um dos piores momentos em que eu vi, porque eu não tinha vida. Eu falava, nossa, tô trabalhando para quê? Meu marido tá trabalhando para quê? Se a gente não tá vivendo uma vida digna. Além da minha mãe sempre tá falando, e vi os testemunhos, ouvi os testemunhos, eu falei, não, eu quero conhecer como é ser dizimista. Aí eu comecei a ser dizimista, mesmo no pouco. Mesmo no pouco eu fui devolvendo, né? E foi quando eu comecei a ver que Deus foi abrindo as portas. Um emprego melhor, porque como eu trabalhava na feirinha da madrugada, eu fui trabalhar num escritório de segunda a sexta e ganhava um dinheirinho bom, que eu achava que pra mim era um dinheirinho bom, mas pra Deus era pouco aquilo pra mim, que Ele tinha mais pra mim. E aí foi quando Deus foi me dando a ideia de ser empresária. Eu sempre quis ser dona de alguma coisa. Eu sempre quis ter as coisas, eu sempre quis ser dona de alguma coisa, eu não queria ser empregada. Eu queria ter uma coisa minha pra falar, meu, e Deus me deu. Foi quando eu comecei a conversar com meu primo pra gente abrir uma sociedade de uma sorveteria. Em um culto, eu tive a certeza de montar aquela sorveteria e eu montei. Depois que eu abri essa sorveteria, o meu dízimo aumentou, tudo que eu planejo, claro, com permissão de Deus, foi acontecendo. Comecei a tomar posse, abri a primeira sorveteria, que já tem 1 ano. Em meio à pandemia, abri outra sorveteria, comprei apartamento, que hoje é avaliado a quase R$500 mil. Já estou vendo a 3ª sorveteria e eu creio que Deus vai me dar mais e mais. Eu, com 29 anos, que não ganhava nada praticamente, porque tudo que eu ganhava era para pagar os outros,
Hoje ganho muito bem. Eu morava de aluguel, hoje tenho meu apartamento, trabalhava para os outros e hoje eu dou emprego. Eu aprendi com dízimo, primeiro, a confiança em Deus. Totalmente, a confiança em Deus, depender dele. O altar ele não te decepciona. Ser dizimista é depender totalmente de Deus e ele sempre em primeiro lugar. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço em favor desta pessoa que participa desta oração, meu Pai. Talvez ela não veja solução ao redor dela, diante dos problemas que ela tem enfrentado. Ela se encontra numa situação como num beco sem saída. Mas eu te peço que em nome de Jesus seja ela livre deste mal. Seja livre desta dúvida na sua mente, seja livre desta perturbação, seja livre deste problema que lhe afeta. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha consagrar e abençoar esta água. Quando ela beber da água, ela receba forças para lutar e a certeza da vitória. Beba da água agora e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, pela fé você recebeu forças e está pronto para sair da sua casa, da onde você estiver, e vir a uma igreja universal. Para saber mais, você pode acessar o nosso website e você pode buscar a igreja mais próxima de si, os melhores horários e a igreja mais próxima de si. Aqui em Finsbury Park, todos os domingos, nós temos uma reunião especial, voltada para você e para toda a sua família. Então você é o nosso convidado a estar conosco neste domingo, às 10 da manhã. Nós ficamos por aqui e Deus abençoe a todos e até lá.